no livro de Ezequiel, capítulo de número 36, e nós vamos ler os versos 26, 27, 28. Eu convido a igreja que se coloque de pé uma vez mais. Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para renovar você? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 36, 26 a 28. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Vamos ler uma vez mais e agora de forma uníssona. Toda a igreja junto, numa só voz. 1, 2, 3. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Podeis assentar. Quase sempre nós, quando terminamos um ano, iniciamos um novo tempo e uma nova história na nossa vida, a gente quer algo diferente, a gente quer algo novo. E uma das coisas que eu tenho compartilhado com os meus amigos, com os meus irmãos e com muitas pessoas é que para o ano de 2021, a meu ver, nós teremos um pouco mais de atitudes, melhor dizendo, e estas são atitudes de fé, atitude de esperança e atitude de perseverança. E eu disse a vocês que iria falar um pouquinho de cada uma dessas atitudes no decorrer das nossas pregações. E eu falei na semana passada, começando da terceira atitude, onde eu falei sobre perseverança, a necessidade de perseverança. E hoje eu quero falar sobre esperança, que foi a nossa segunda atitude. E essa esperança é um privilégio do povo de Deus. Quando nós olhamos para a nossa volta, nós vemos muitas pessoas derrotadas, caídas, desanimadas, deprimidas, sofrendo dores por causa de todo o mal que nos atingiu por conta desse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de crises e tantas coisas ruins, tantas calamidades que nos aconteceram, e essas pessoas, elas não têm esperança. E a gente precisa mostrar que para vencermos nesse tempo tão difícil, para não nos tornarmos pessoas caídas, destruídas, desanimadas, nós precisamos tomar atitude de esperança. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é uma fonte de sabedoria, de inteligência, uma fonte inesgotável, aonde nós podemos ser renovados e encontrar a esperança que nós precisamos para romper em fé. Quando nós olhamos para o contexto desse texto, para o contexto do povo de Deus, Israel havia feito o que era mal ao Senhor, e o Senhor os entregou ao seu inimigo, e Israel está preso em Babilônia.
Israel está sofrendo tantas adversidades, está em uma terra estranha, em um lugar que não é o seu, fora da sua cultura, da sua etnia, fora do seu templo, do culto ao Senhor. Israel vai chegar a um ponto que desacredita que Deus fará alguma coisa por Israel. Israel, ele perde toda a esperança, o povo de Deus perde toda a esperança, ele se encontra em um momento que ele está totalmente desacreditado que as promessas que foram feitas ao povo de Deus serão cumpridas por causa daquilo que o povo está vivendo. No entanto, nós vamos perceber nesse texto que por conta disso, Deus vai levantar o profeta Ezequiel, assim como levantou Jeremias e Daniel, e Deus vai falar através da boca de Daniel profecias que vão trazer esperança para o povo de Deus. E o povo voltará a acreditar novamente. E a gente vai aprender aqui que a esperança é fundamental para a continuidade da nossa caminhada. Ao olharmos a esse texto, nós estamos vendo aqui que Deus está prometendo ao seu povo que vai restabelecê-lo, que vai levantá-lo. Deus está dando para o seu povo uma nova oportunidade, um novo começo, uma nova história na vida do seu povo. Deus está, de fato, trazendo a esperança para o seu povo. Deus está, de fato, renovando a aliança que o povo quebrou. E essa aliança, Deus está apontando para Jesus Cristo, que virá e o povo de Deus receberá, então, todo esse renovo, toda a salvação que foi prometida para o povo escolhido de Deus. A renovação, então, que este povo está recebendo por meio das profecias de Ezequiel, traz esperança, e essa esperança lembra o povo novamente que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. E se há uma coisa que nós precisamos em tempo de atitude de esperança, é lembrar das promessas de Deus sobre as nossas vidas. O mundo não tem isso. Só os eleitos do Senhor, só o povo de Deus. O mundo até vai dizer que a esperança é a última que morre. Mas nós que conhecemos a fonte de sabedoria, sabemos que a nossa esperança já morreu, mas ressuscitou novamente ao terceiro dia. E ela permanece para sempre. Por isso, seja qual for a crise, seja qual for o tempo, seja qual for a adversidade, a convocação de Deus para o seu povo através da sua palavra é: tenha atitude de esperança, porque eu posso levantá-los e levantá-las novamente. Nosso objetivo, então, dentro desta mensagem, é lembrar a vocês que existe esperança para 2021. Existe esperança para um ano melhor. Existe esperança para um tempo de glória, para um tempo de vitórias, ainda que estejamos numa época de sofrimento. Nosso objetivo é também lembrar a você que Deus tem as suas promessas. Deus tem aliança conosco. E, para tanto, Ele nos garante um novo começo, independentemente das circunstâncias. Quantos creem nisso? Que bom que você crê. E juntos nós vamos prosperar. Nós vamos vencer as adversidades, porque a esperança, ela tem um poder sobrenatural. Eu percebo dentro desse texto pelo menos 3 pontos que vão mostrar alguns significados que fazem parte da esperança que nós vamos trazer, que nós trazemos no nosso coração. E o primeiro significado da esperança que eu encontro aqui, nesse texto, pela iluminação do Espírito Santo, é que a esperança nos dá e nos tira
alguma coisa. Você pode repetir comigo? A esperança nos dá, mas também nos tira alguma coisa. Você está pronto para ganhar e para receber? Você está pronto para liberar alguma coisa? Perder alguma coisa de você? Nós vamos ver isso nesse primeiro ponto. Quando nós olhamos para o verso 26, diz assim o Senhor: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Em primeiro lugar, a esperança, ela vai nos trazer, ela vai nos dar um coração novo. Não um coração fraco, não um coração que perdeu, que não acredita mais, que deixou de insistir, que perdeu todas as esperanças, mas um coração novo, que nos vai fazer andar sobre a tempestade das nossas vidas e sobre esse tempo ruim. Por quê? Porque o coração novo que Deus nos dá nos faz viver de forma diferente. Por exemplo, deixar para trás tudo aquilo que foi mágoa em 2020. Não trazer essas coisas para 2021. Isso significa começar um ano com um coração novo, olhando para tudo que é novo, olhando para as coisas novas, porque eis que tudo novo se fez. Receber um coração novo é deixar as mágoas para trás, é deixar as brigas para trás, é deixar as decepções, as queixas que nós fazemos, as críticas que nós temos uns dos outros, e vivermos, de fato, a esperança de um tempo novo. Quanta gente quer um ano diferente, quer um tempo novo na sua vida, mas continua com o mesmo coração, cheio de intrigas, cheio de maldades, cheio de coisas que mantêm você com o coração duro que nem uma pedra. E aí o Senhor, Ele vai dizer que dará para Israel um coração novo, porque Israel já não tinha mais aquele coração voltado para Deus. Israel precisava renovar o coração, porque coração significa deixar o passado para trás. Um novo coração significa deixar todas as decepções, todas as brigas que nós tivemos, sobretudo, preste atenção, no tempo de política que nós vivemos. Mas receber um novo coração é também buscar a essência da criança na nossa vida de adulta, na nossa vida adulta, na nossa vida de maldade. Ou seja, voltar à inocência. Quantos de nós, por causa do pecado, por causa das guerras, por causa das calamidades, por causa das traições, por causa das intrigas, nós passamos a ser pessoas maldosas, pessoas que não confiam mais em ninguém, pessoas que não acreditam mais em ninguém, por causa das nossas decepções, principalmente nos bastidores. E então a gente precisa voltar à inocência, como diz David Keelan, quero ser como criança, porque a nossa vontade de crescer nos faz, muitas vezes, perder essa inocência e sermos pessoas com o coração duro. E no lugar do amor, nós vivemos sob o ódio. Mas Deus também vai falar nesse verso 26, que além de dar um coração novo para o seu povo, Deus vai dar um espírito novo. E uma coisa que eu
gosto muito de falar para mim mesmo é que o que faz um homem vencedor e vitorioso na vida, a mulher, o homem, não é o intelecto, a sabedoria, o conhecimento ou experiência que ele e ela têm, mas sim o espírito que os mesmos possuem, a saber, o Espírito de Deus. Porque quando se tem um espírito forte, você está pronto para vencer as dificuldades da vida. E esse espírito que Deus está dando para o seu povo, para a renovação do seu povo, significa, em primeiro lugar, renovação espiritual, porque o povo vai precisar lutar, o povo vai precisar ter coragem para perseverar, disposição para romper as barreiras que se levantarão durante toda a sua caminhada em todo o tempo. Isso é uma coisa que nós precisamos em 2021, é renovar o nosso espírito, buscando a força devida para nós vencermos as lutas que ainda estão por vir sobre nós. Tendo assim, por meio desse espírito, a coragem para perseverar em meio às adversidades e disposição para romper essas barreiras. Mas esse espírito que o Senhor renova em nós, ele significa também liberdade espiritual. Porque muitas das vezes, como povo de Deus, nós estamos aprisionados por meio da nossa religiosidade, ritos, costumes e pecados. Mas essa liberdade, ela precisa estar em nós, e nós, quando olhamos para Romanos capítulo 8, Paulo fala disso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eis a razão pela qual nós precisamos do Espírito de Deus, para nos libertarmos de tudo aquilo que é cadeia, para nos libertarmos de tudo aquilo que é vício, que é acusação, que nos prende ao mundo terreno e à matéria. E para tanto, o Senhor está prometendo um espírito novo, e essa esperança que nos dá alguma coisa, ela, além de nos dar um coração novo, ela nos dá um espírito novo. Sendo assim, estamos livres para vencer e para viver, não obstante as dificuldades que nós estamos vivendo. Mas essa esperança que nos dá, ela vem também para nos tirar. E ela vai nos tirar, como nós estamos vendo no versículo 26, em primeiro lugar, o coração de pedra que nós temos. Nós precisamos aceitar o Espírito Santo trabalhar de alguma forma que o nosso coração duro como uma pedra se torne um coração de carne, conforme o Espírito Santo quer usar e trabalhar por meio deste. E todos nós, irmãos, sem exceção, tem um coração de pedra em muitos momentos de nossa vida. Muitas vezes nós somos duros de coração. Na nossa convivência, no peso do nosso cotidiano, nós ferimos, nós não perdoamos, nós amaldiçoamos e nós fazemos guerras. Por quê? Porque temos um coração duro, um coração de pedra. Somos duros de coração e por isso o Senhor precisa tirar isso de nós. E para tirar esse coração duro de dentro de nós, vai ser preciso uma operação, uma cirurgia, e vai doer. Não será fácil, mas nós precisamos aceitar e deixar acontecer essa mudança em nós, aonde receberemos o coração de carne que tira. O coração de carne que nós vamos receber vai tirar toda a nossa insensibilidade, vai tirar toda a nossa falta de caridade, de amor, de perdão, vai tirar toda a nossa desonestidade, toda a nossa inimizade. Por isso, a necessidade de um novo coração no lugar do coração de pedra.
E para saber se nós temos um coração de pedra, é só você fazer uma retrospectiva na sua vida, uma análise na sua vida, e ver se você já perdoou todos aqueles que te feriram. Pergunte-se para si mesmo se você nunca fez guerra com ninguém. Nós só fazemos essas coisas porque o nosso coração é duro. Mas a esperança que nos dá um coração novo, a esperança que nos renova, ela também nos tira o coração de pedra. Portanto, a esperança significa, em primeiro lugar, uma esperança que nos dá e nos tira. É o que nós aprendemos com esse texto, podemos ser iluminados nesse texto. Mas, em segundo lugar, olhando para esse texto, e agora no versículo 27, nós vamos ver que essa esperança é também uma esperança que nos renova. Olha o verso 27 que diz: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Se isso acontece em nós, nós somos totalmente renovados. Isto porque o Espírito de Deus em nós significa que quando somos renovados por este Espírito de Deus dentro de nós, nós vamos ter mais segurança na nossa caminhada, nós vamos ter mais autoridade e poder por meio desse Espírito, nós vamos ser mais determinados e também vamos ter o poder de discernimento para entender cada momento da nossa vida. E é isso que o Espírito de Deus faz em nós. Sem esse Espírito, nós estamos totalmente inseguros, sem esperança. Os nossos sonhos se frustram. Os nossos propósitos se acabam. E nós não conseguimos, então, assim, conseguir alcançar os nossos objetivos. Mas quando Deus nos renova com o teu Espírito, quando Deus coloca o seu Espírito dentro de nós, e Ele está dentro de nós, nós só precisamos ser renovados, nós começamos a nos sentir mais seguros. E todo temor, todo medo se vai, e então, assim, começa a voltar de novo a nossa autoridade, a nossa confiança e o nosso poder de determinação para romper as barreiras e discernir o tempo que nós estamos vivendo. Essa esperança que nos renova, por meio do Espírito de Deus dentro de nós, nos faz andar, como Deus está dizendo aqui através da boca do profeta, nos estatutos de Deus. Isso porque o povo se desviou dos estatutos de Deus, dos mandamentos do Senhor, e o povo já não andava mais segundo a palavra de Deus. E andar nos estatutos, o que significa em primeiro lugar? Pense, o que pode significar andar no estatuto de Deus? Significa obediência, uma coisa tão difícil de fazer no nosso tempo de tanta apostasia, de tanto declínio espiritual, por conta da multiplicação do pecado e a frieza do amor, nós temos dificuldade para obedecer a palavra de Deus. Mas essa esperança que nos renova, ela nos renova para sermos avivados pelo Espírito de Deus e andar nos seus estatutos. Portanto, eu começo andando nesse estatuto do Senhor, obedecendo a sua palavra, e obedecer é muito melhor do que sacrificar, em um tempo em que todos vão à igreja, em um tempo em que há muitas igrejas, em um tempo em que há muitos sacrifícios, em um tempo em que há muita busca de bênçãos. A palavra de ordem para nós é: obedecer é melhor do que sacrificar. E se queremos tomar atitude de esperança,
essa esperança que nos renova, também nos fará andar nos estatutos do Senhor, obedecendo a sua palavra e, assim, encontrando de fato a felicidade que nós tanto buscamos e a vida plena e a santidade em Cristo Jesus. Mas o versículo 27 também, o Senhor diz que guardeis e observeis os meus juízos. E isso significa que com todas essas novidades de vida com Deus, com todo esse renovo que nós estamos recebendo por meio da palavra de Deus e tendo esperança no nosso coração, nós vamos assim, então, amar os ensinamentos do Senhor, voltar ao início de tudo, aceitando os seus juízos e amando os seus juízos. Por isso o Senhor está dizendo para o povo: vocês vão se levantar, vocês serão renovados. E isso vai acontecer porque o meu Espírito estará dentro de vós, e vós andarás nos meus estatutos, e vão observar e guardar os meus juízos. Então nós precisamos dessa esperança. Nós precisamos tomar essa atitude de esperança, porque todas essas promessas, assim como esteve sobre o povo de Deus e eles conseguiram se levantar, elas também estão sobre nós. Portanto, a esperança é para nós aquela que vai nos renovar por meio da palavra. E a pergunta que nós fazemos é: você quer isso? Será que eu quero isso? Será que nós queremos isso? Ou vai ser mais um ano onde a gente repete as mesmas palavras? E o ano continua o mesmo e nada muda? E a gente tem visto nesses últimos dias e nesses últimos tempos, muitas pessoas querendo dizer muitas coisas, sobretudo nas redes sociais. E a gente vê muitas palavras e vê muitas ideias, mas é muito difícil ver mudança, porque não há atitude. E para tanto, se nós queremos de fato mudanças, nós precisamos tomar a atitude, porque essa esperança, essa atitude de esperança vai nos renovar e nos levar a coisas novas em nossa vida. Terceiro e último ponto para nós terminarmos. Está no versículo 28 que diz: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Quando eu olho para esse verso, eu vejo aqui que a esperança também, ela significa uma transformação de vida. Para tanto, ela é a esperança que nos transforma. Veja que Deus está dizendo, por meio da boca do profeta, que o povo habitará na terra da promessa. Ou seja, nós vamos conseguir viver as promessas do Senhor, nós vamos habitar sobre as bênçãos de Deus, nós vamos receber as promessas de Deus na nossa vida. Por isso Deus está levantando aquele povo com esperança e dizendo para eles: vocês vão habitar na terra da promessa. Qual é a terra da promessa? Canaã. É claro que isso é um tempo depois, o que está acontecendo aqui, o povo preso em Babilônia, mas a terra da promessa significa terra que mana leite e mel. A terra da promessa significa prosperidade, bênçãos para o povo de Deus. Então, as bênçãos de Deus existem. Elas não são uma barganha. Elas não são adquiridas por meio de sacrifícios que você faz, como somos ensinados
no mundo capitalista, mas elas são simplesmente promessas de Deus. E você não precisa pagar por elas. Já foi pago um alto preço pelas bênçãos do Senhor na nossa vida. Então, quando o texto aponta para que nós vamos habitar na terra da promessa, isto é uma esperança de transformação. Transformação da nossa situação precária de Babilônia, de cativeiro, em uma terra que não é a nossa, em um mundo que não é o nosso, para um outro lugar. Um outro lugar de bênçãos. Um outro lugar onde as promessas do Senhor serão de fato vividas em nossa vida. E para tanto, quando eu olho para Deus falando que o povo habitará na terra da promessa, eu vejo isso como uma esperança de transformação, aonde nós seremos transportados desse tempo ruim que nós estamos vivendo para um novo tempo de prosperidade e de bênçãos sobre a nossa vida. Você crê nisso? Mas essa promessa e essa transformação que o Senhor está dizendo para o seu povo aponta também para aquilo que Jesus Cristo iria fazer na cruz do Calvário. Porque o povo estava desesperançoso, o povo já não acreditava que Deus iria levantá-los novamente. Eles estavam prontos para morrer. Mas então, quando Deus fala, vocês vão habitar na terra da promessa, Deus está apontando para a salvação em Jesus Cristo. Porque uma vez salvo em Jesus Cristo, a verdadeira bênção, a verdadeira terra da promessa está lá no céu, aonde os filhos de Deus estarão para todo sempre com o Senhor Jesus Cristo. E então, Deus vai falar para o seu povo, no verso 28, vós serei o meu povo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o povo, não desista, apesar de vocês, eu ainda amo vocês. Apesar de vocês, eu ainda tenho promessa com vocês. Apesar da sua infidelidade, eu ainda permaneço fiel na sua vida. Porque vocês são o meu povo eleito. E então, quando o Senhor está dizendo, habitareis na terra da promessa, eu serei o seu Deus e vós serei o meu povo, eu vejo aqui essa esperança no coração do povo de Deus, transformando o povo de Deus de uma situação para uma outra realidade. Uma realidade de miséria, de cativeiro, para uma outra realidade de liberdade, de salvação e de vida eterna. E quando Deus vai dizer que vós serei o meu povo e eu serei o seu Deus, isso significa que o povo de Deus, ele é um povo separado, santificado, eleito para possuir as bênçãos que ele tem prometido. Quando ele diz, e eu serei o seu Deus, isso significa que nós, apesar de nós, fomos justificados pelo sangue de Cristo, o Senhor nunca vai nos abandonar. Então você quer ser renovado? Você quer ter um ano novo, diferente, melhor? Tenha esperança. Tenha atitude de esperança. Concluindo, essa esperança, ela nos dá e nos tira. Ela nos dá um coração novo. Ela nos dá um espírito novo. Mas ela tira o coração de pedra que muitas vezes nós nos encontramos na nossa caminhada. E nos dá um coração de carne que tira toda a nossa insensibilidade, toda a nossa falta de amor, toda a nossa desonestidade. Mas em segundo lugar, nós vimos aqui que essa atitude de esperança, ela vai nos renovar. É a esperança que nos renova. Com o Espírito de Deus dentro de nós, com o nosso andar e caminhar nos estatutos do Senhor, com o nosso guardar e observar os seus juízos.
E só assim nós seremos renovados na alma, no espírito, no coração e na mente. E em terceiro lugar, fechando a nossa mensagem, esta esperança é a esperança que nos transforma. Esperança que nos transforma. Nós seremos transformados de uma vida que nós estamos levando muitas vezes cativas em Babilônia para uma vida de liberdade, para uma vida de santidade e para uma vida eterna.